Sou pecador, és santo Deus, não ignorais os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo o mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Por graça, Senhor. Romanos 8, 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como esse capítulo é o capítulo da segurança eterna dos santos, da perseverança eterna dos santos, qual é o maior inimigo da verdadeira segurança? É a falsa segurança. Não é? Então, esse capítulo, ele abrange todas as nossas necessidades a respeito disso. Então, da mesma maneira que muitas pessoas, o homem natural rejeita as doutrinas da graça, muitas pessoas acham que podem pensar o que mais interessa ao seu coração na palavra de Deus. E essa é uma característica de um coração não regenerado. Então, muitas pessoas não gostam que no meio de toda essa declaração sobre a nossa segurança, o apóstolo Paulo coloque características claras de quem são essas pessoas. E como ele mostra que a vida espiritual, a nossa vida, é uma guerra. Não está funcionando? É uma guerra, é uma peleja. Nós, às vezes, gostaríamos que fosse diferente, e, na verdade, por acharmos, a nossa geração achar diferente, é que a maioria das pessoas acha que realmente ela deve ouvir uma palavra só de incentivo, ou então uma palavra que vai de encontro à sua autoestima, à autoajuda, mas essa ideia de guerra incomoda, não é? E algumas pessoas dizem, olha, é melhor nós termos uma imagem, em vez de falarmos sobre guerra e peleja, é melhor ficarmos com uma imagem da família de Deus. Nós somos a igreja, é a família de Deus, Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos, nós estamos reunidos no corpo de Cristo como família de Deus, e essa é uma imagem melhor para o mundo, para as pessoas que não conhecem o Evangelho, olharem para a igreja e verem que nós somos apenas uma família feliz. Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos, os cristãos são irmãos e irmãs, e nós temos uma vida de comunhão, e cada domingo, e cada quinta-feira, e cada domingo de manhã, simplesmente nós nos reunimos para nos confraternizar nessa comunhão. Então é óbvio que todos nós temos que ter cuidado. Você vê, todo o livro de Romanos abrange todo o Evangelho. Esse capítulo especialmente está falando sobre a segurança dos santos, mas ele abrange tudo aquilo que compõe essa salvação na qual nós estamos seguros. Há um equilíbrio perfeito para que nós tenhamos a ideia correta de que salvação é essa, de como Deus opera. Todos nós podemos distorcer a verdade por enfatizar apenas algo da verdade. A verdade de Deus, o apóstolo Paulo, quando foi se despedir dos anciãos de Éfeso, ele disse, olha, eu preguei para vocês toda a verdade de Deus, na proporção e na ênfase que a Bíblia dá a cada um daqueles temas, a palavra de Deus. E é por isso que eu estou desobrigado, não é? Diante de vocês, porque eu não escondi nada, eu não fui um político. Normalmente o que caracteriza a política é que nós já pensamos no resultado antes de falarmos algo. Nós já falamos algo pensando em que resultado nós queremos e como nós queremos que as pessoas respondam. Isso é política, não é? Isso não é o papel
da igreja no mundo. Nós somos arautos, nós temos uma mensagem e nós só temos que entregar essa mensagem nessa proporção. A questão sempre que nós temos que nos perguntar é: essa é a ênfase da Bíblia? E nós temos dado a palavra de Deus a sua ênfase, e é óbvio que a Bíblia faz isso. Aquilo que Deus faz em nós é tão grande, não é? Que uma metáfora apenas não expressaria tudo o que nós somos. E a Bíblia então fala a respeito da nossa vida familiar como irmãos, mas a Bíblia fala que a nossa vida espiritual também é como um agricultor, não é? A paciência do agricultor, o nosso crescimento espiritual sempre na Bíblia é colocado em comparação ao crescimento vegetal. Isso é para acabar com toda a ideia de pressa. Crescimento vegetal é lento. Crescimento vegetal, você não vê crescer. Você pode ficar olhando uma planta, mas você não vê ela crescer. Passa o tempo e você vê que ela cresceu. Crescimento vegetal é assim. E a Bíblia enfatiza que, essencialmente, o nosso crescimento é assim. É dessa forma. E ela compara a nossa vida a um atleta, não é? Que corre e que se abstém das coisas que atrapalham. Fala sobre nós como investidores. Deus nos deu talentos para usarmos. Ela fala que nós somos discípulos. Todos nós somos discípulos, somos aprendizes até o final das nossas vidas, todos nós. Fala que nós somos como um gerente sobre algo que Deus nos colocou, que todas as coisas que compõem a nossa vida não pertencem a nós, esposa, filhos, dinheiro, tudo isso pertence a Deus. E nós só podemos servir a Deus de fato se nós compreendemos que nós usamos todas essas coisas pensando: isso é dele, isso não pode desonrá-lo, isso tem que ser usado de uma maneira que glorifique o seu nome, não só o que eu dou, mas o que eu retenho. Assim, e nós também somos descritos, o apóstolo Paulo gosta de escrever, nós somos escravos de Cristo, não é? Paulo, o escravo de Cristo, e nós somos descritos como soldados, guerreiros. Todas essas visões da vida espiritual são importantes, devem ser enfatizadas na proporção que a Bíblia nos dá, mas quando a Bíblia fala sobre pecado, sobre santidade, ela tem algo claro que ela enfatiza para nós, quando trata de nós lidarmos diretamente com o pecado em nossas vidas, lidarmos com Satanás, lidarmos com a carne, lidarmos com a luta com o mundo. A Bíblia nunca usa imagens agradáveis, frugais, ela usa sempre imagens graves, não é? Ela quer que nós percebamos a gravidade quando nós estamos falando a respeito do pecado, aquilo que o pecado é. Então, ela nunca usa uma linguagem que nós gostaríamos, se somos políticos, mais agradável, como essa pessoa diz. Por que não falar mais sobre família do que sobre guerra, não é? Então, isso é assim por quê? Porque se nós tivéssemos sido salvos apenas por Jesus vir ao mundo, reunir, bater um papo com as pessoas, mostrar o caminho melhor, falar sobre fraternidade, então nós poderíamos ser assim, mas não há uma forma pacífica, agradável de se lidar com isso, porque o centro da nossa salvação, da minha salvação, da sua salvação, é o assassinato do Filho de Deus, é o derramamento do seu sangue, é algo assim, é algo desse nível. Se a crucificação é o ponto central da minha salvação e da tua salvação, isso nos mostra quão grave, sério é aquilo que nós estamos tratando. Não é simplesmente uma coisa que nós podíamos cultivar e aí, todas essas outras visões, elas só podem fluir depois que esse processo aconteceu. E há uma luta remanescente que continua sempre, sempre. Então você e eu não podemos estar surpresos da linguagem bíblica ser tão grave sobre o pecado. Quando nós pensamos que para o nosso pecado ser tratado, foi necessário o assassinato. Não só o assassinato e o derramamento do sangue da maneira mais vil possível, mas a morte do ser mais precioso que existe.
mas digno, eterno. Isso é para eu e vocês percebermos o quão grave é e o quão nós somos realmente chamados a uma batalha. Então, o padrão dominante da Bíblia, sempre que fala sobre o pecado, e sobre, enquanto nós estudávamos Romanos 8, as doutrinas da graça, nós estudávamos simultaneamente, não é? No domingo pela manhã, em grupos, a mortificação, a santificação, e Deus quer que a gente sinta o poder esmagador do pecado. Ele foi morto por causa dos nossos pecados. Ele quer que a gente sinta a gravidade disso. E a Bíblia diz que se Ele morreu pelos nossos pecados e nós morremos com Ele para o pecado, agora nós, justificados por Ele, temos que mortificar os pecados que foram cancelados. Ou seja, o pecado cancelado é a culpa do pecado, é a condenação. É isso que a justificação faz. E agora, depois de cancelado isso, nós sermos tirados debaixo da lei e sermos colocados debaixo da graça, nós somos chamados para matar esses pecados cancelados. Então Ele foi morto pelo nosso pecado, nós morremos com Ele para o pecado, e agora nós somos chamados a matar o pecado que foi cancelado na cruz. 1 Pedro 2, 24 diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para quê? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ou seja, Ele levou a nossa culpa, acabou. Para quê? Para que agora, mortos, porque nós morremos com Ele para o pecado, nós vivêssemos para a justiça. Romanos 6 e 2 diz assim: temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte. O nosso velho homem foi crucificado com Ele. Para quê? Para que o corpo do pecado seja reduzido a nada. Como nós que morremos para o pecado, ainda viveremos no pecado. Uma daquelas perguntas que o apóstolo Paulo faz antes que alguém indague que a graça levaria e colocaria alguém na possibilidade de continuar vivendo em paz com o pecado. Em Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo. Aqueles que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 2:20, Gálatas 5:24. Colossenses 3:3 diz assim: vocês já morreram. Morreram como? Morreram em Cristo, morreram com Ele, ressuscitaram. E a vossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Em Romanos 7:4 diz assim: meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Não é para que agora vocês pertencem a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que nós venhamos dar frutos para Deus. Você vê, o apóstolo Paulo enfatiza isso todo o tempo. Se Ele foi morto por nós, e se nós morremos nele, agora o que a gente faz? Paulo não diz: desde que Cristo morreu por você, e você morreu para o pecado, agora você não faz mais nada, não é? Você agora vive, você não se importa com o pecado, não há nenhuma batalha. Não, esse pecado que não me condena mais, agora deve ser mortificado por você. Então Paulo diz: portanto, mate o pecado. Se você diz: eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, então agora você mate o pecado, mortifique o pecado cancelado. Então Romanos 8:13, esse grande capítulo sobre a perseverança dos santos, a gente viu na última vez que meditamos a respeito disso, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Paulo diz assim, no versículo 13: se você viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito que vocês mortificarem as obras do corpo, vivereis. Não é engraçado? Nós vimos no versículo 28 ele dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois ele explica por que é impossível alguém que foi justificado não ser glorificado, tem a corrente de ouro. Mas você vê
um ensino completo sobre o que é a salvação e como Deus opera ela nos redimidos. Em Colossenses 3,5, Paulo diz assim: põe à morte aquilo que é terreno em vocês. Coloquem para morrer, como colocaram Jesus na cruz. Então, façam o mesmo aquilo que é terreno em vocês. 1 Coríntios 9, 27 diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. 1 Coríntios 15, 31 diz assim: eu morro todos os dias. Ou seja, ele foi morto pelo seu pecado, pelo meu pecado. Nós podemos dizer isso? Isso é verdade a respeito de nós? Então, ele não só morreu pelos meus pecados, como eu morri quando ele morreu. Então, eu estou justificado para sempre diante de Deus. E o que Deus diz então? Então agora, mortifique o pecado remanescente na vida de vocês. Você vê, não é uma imagem pacífica. Sabe, aquela coisa, nós somos uma família. É essa imagem de sempre que a palavra de Deus fala sobre pecado, essa imagem forte. Não é uma imagem bonita, fazei morrer, mate, coloque para a morte. É uma imagem grave. E isso é assim porque o pecado não é uma realidade bonita. O pecado não é uma coisa qualquer que simplesmente foi tirada de nós, como, sei lá, uma gripe que nós tínhamos, ou algo que nós sofríamos. Pecadores, é como nós nascemos no mundo. Deus quer que você veja o pecado e que eu veja o pecado pelo que ele é, a realidade horrível que ele é, para que isso ficasse claro para nós. Deus nos colocou nesse mundo de sofrimento incrível, diário, e fez nós contemplarmos o sofrimento do seu Filho, para nós vermos a dimensão do pecado, porque todas essas coisas foram destinadas a fazer com que a gente enxergasse, nós que naturalmente nascemos no mundo amantes do pecado, qual é a realidade do pecado, e como Deus vê o pecado. É uma feiura inimaginável, a ofensividade do pecado à glória de Deus. Então Deus decretou todas esse sofrimento e sujeitou a criação inteira à vaidade, para que você veja o que o pecado é, porque como o homem se tornou morto espiritualmente, ele não pode ver o que o pecado é. Então Deus colocou ele num mundo em que as consequências do pecado são terríveis, só para que nós tenhamos uma pequena amostra do que o pecado é. Você acha, por exemplo, o câncer terrível? Alguém morreu de câncer? Você morreu de câncer? Eu morri de câncer? Você conhece alguém que morreu de câncer? Você acha terrível? Então, Deus decretou o câncer para que nós entendêssemos o que o pecado é. Deus decretou todos os sofrimentos no mundo para que nós entendêssemos o que o pecado é. Deus decretou a morte assim. Não há uma ligação necessária entre, por exemplo, o homem pecar e a terra não produzir mais o fruto como produzia, e com o suor do rosto, com sofrimento nós tirarmos o pão. Não é uma coisa automática, é Deus que fez isso. Deus faz essa ligação é moral, não é? É Deus. Agora maldita é a terra por tua causa, para você ver o que o pecado é. É por isso que é trágico quando a igreja, junto com o mundo, pensa que esse mundo não seria um inferno sem o sofrimento, mas com o pecado. E é por isso que Deus sujeitou o mundo a essa horrível futilidade. A vida humana é fútil. As pessoas vivem, estão indo para aquele fim que todo mundo sabe, estão mergulhados naquela grande feira da vaidade, de futilidade, presos às maiores futilidades, quando na verdade nossos corpos estão envelhecendo, estão indo em direção à morte. Deus colocou toda a criação à nossa volta, não só nós, sujeito a essa futilidade, para nos mostrar essa dimensão. Romanos 8, 20 diz assim: porque a criação ficou sujeita à futilidade, algumas versões à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus fez isso, Deus sujeitou toda a criação à futilidade, a ser isso que nós contemplamos, a sociedade humana e toda a natureza caída junto com o homem, todo o sofrimento humano, animal,
do planeta, porque a criação ficou sujeita à vaidade, porque Deus quer deixar claro para nós quão ofensivo é o pecado. Você vê, mesmo assim, se o coração não foi iluminado por Deus, o homem continua vivendo em futilidade, mesmo sabendo que tudo vai acabar na sepultura. Ele ainda continua achando que as coisas mais fúteis da vida é aquilo pelo qual ele deve viver, lutar. Esse é para nós vermos a dimensão da escravidão. Agora, o pecado é tão feio, é tão horrível, e Deus quer que nós vejamos isso, tão ofensivo, que o único remédio, não é que esse era um dos remédios, o único remédio é a morte do ser infinitamente digno, é a única forma de pagá-lo, porque é essa glória que o pecado rouba. Então, o ser infinitamente digno, só a morte dele numa cruz, como de Isaías 53 mostra, por exemplo, é que pode afastar de mim, de você, as nossas iniquidades. Não há nenhum tratamento, não há nenhuma possibilidade, não há nenhuma possibilidade de melhora humana, até que Deus olhasse e falasse: olha, é aceitável. Além disso, nada podia curar isso, a não ser a morte do ser mais digno, perfeito e infinito que existe, o único. O pecado é tão ofensivo que todas as mortes humanas, bilhões e bilhões de mortes, os 7 bilhões de habitantes no mundo, hoje 7 bilhões e poucos, né, vão estar mortos daqui a pouco. E todos eles vão estar mortos por causa de um pecado. Deus quer dizer para vocês: um pecado é mais grave do que a morte de 7 bilhões de pessoas. Um pecado vai levar todos esses 7 bilhões à morte. Você imagina todos os bilhões de pecados que todos esses seres humanos estão praticando todos os dias. Agora pensem nos bilhões que já existiram, todos os bilhões de pessoas. Um único pecado condenou todos. Deus quer mostrar com esses bilhões de mortes como um pecado é tão ofensivo que essas bilhões de mortes não pagam um pecado. A Bíblia diz assim, em Romanos 5:12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por causa do único pecado, a morte passou a todos os homens. E agora todos são pecadores. Todos morrem por causa de um pecado. E agora eles juntam aquele pecado, todos os milhões e milhões de pecados da sua própria vida, na sua existência de alguns anos nesse mundo. Imagine um peso infinito de culpa. Se um pecado é suficiente para que todos os seres humanos morram, você imagine o que o Rio de Janeiro produziu hoje. Um pecado e a morte passou a todos. O pecado é tão grave, tão ofensivo, que o eterno tormento sem fim não expia um pecado, não é a propiciação para o pecado. A Bíblia diz assim em Apocalipse 20, 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 14:11 diz assim: e a fumaça dos seus tormentos sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. O pecado é feio assim, essa é a realidade, a sua gravidade, ele é tão ofensivo, que, por exemplo, Deus disse que quando tivesse completado aquilo que ele estabeleceu como limite do pecado dos cananeus, eles seriam todos exterminados. Sabe como está em Gênesis 15:16, Deuteronômio 9, de 4 a 5, e se cumpriu. Assim, ele é tão ofensivo que Jesus comparou o pecado, o teu pecado, a tua dívida particular e a minha dívida de todos os homens, a uma quantia totalmente impagável. Ele pegou o salário de 20 anos, imagina que você ganha em 20 anos, e Jesus multiplicou por 10.000 e disse: essa é a dívida. Tudo que um ser humano ganha por 20 anos, agora multiplica isso por 10.000. O que ele queria mostrar é o seguinte: é totalmente impagável.
em Mateus 18, 24. É isso. Essa linguagem para nós entendermos. Deus deixou 1500 anos depois que a lei veio ao mundo para mostrar, né, o que o pecado é, aquele mortes, uma quantidade inimaginável de animais, para mostrar que ninguém é justificado diante dele pelas obras da lei, que os 10 mandamentos maravilhosos, e que são a síntese daquilo que o caráter de Deus é, nenhum ser humano, ele condena todos os seres humanos e vai condenar todos os seres humanos, ninguém, de tal maneira que Romanos 3, 19 e 20 diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei só veio para que todo mundo ficasse com a boca fechada. Todos já eram culpados, estavam com a boca fechada pela revelação que Deus fez geral e pela aquilo que Ele fez em nossas consciências. As 1500 anos de lei revelada só vem ampliar isso. Então, Deus quer nos mostrar quão ofensivo o pecado é. Você vê que não há palavras e imagens suficientemente grande. A morte de todos os bilhões de seres humanos não é suficientemente grande para nos mostrar a feiura do pecado. A sofrimento, a doença, a morte, toda a criação gemendo, todas as coisas não é uma imagem, nem um assunto pacífico. O fato do ser humano amar o pecado só mostra o tamanho da monstruosidade da depravação total. Algo tão odiável para Deus, ser o amor da humanidade. Nem no Gólgota, nem no quarto da sua casa, a luta contra o pecado é uma coisa agradável, uma visão agradável. Sabe, em nenhum lugar onde você estiver. Por isso que a linguagem bíblica sempre é grave, séria. Se nós formos fiéis, cada vez que nós olharmos o poder tremendo do pecado, nós vamos estar com a espada em nossas mãos, prontos para mortificar o pecado. A única maneira de pessoas ditas cristãs não enxergarem isso é estarem cegos para toda essa realidade que Deus estampou na vida, em sua palavra e na cruz. Para nós, assim é inteiramente impossível que a gente fale de uma maneira grave demais sobre o pecado, ou vezes demais. A nossa vida de homens justificados é uma peleja, porque nós fomos chamados agora para mortificar esses pecados cancelados. A graça de Deus não nos dá uma coexistência pacífica com o pecado. A justificação nos deu paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Nós não temos paz com o pecado. Nós não temos uma coexistência pacífica com Ele, não é? Então, Deus nos dá paz com Ele pela obra do Seu Filho, e nós agora estamos nessa guerra séria com o pecado. Então o nosso inimigo nunca está cansado, nunca está dormindo. O mundo, a mente do mundo ante Deus também nunca está cansada, nem nossa carne. Então, o problema da igreja nunca é acentuar demais essa nota, é sempre o oposto. É sempre porque nós estamos indo na direção diferente. John Owen dizia: esteja matando o pecado, ou o pecado vai estar matando você. Você vê, não há uma coexistência pacífica com ele, não há acordos. Então Deus quer que você veja quão perigoso é o pecado, quão grave é o pecado. Então, quando a gente enxerga isso, nós vamos colocá-lo à morte. E cada vez que nós nos reunimos, isso está em pauta. Cada mensagem é uma proclamação
e a tentativa, ao proclamar a palavra de Deus, em te ajudar a mortificar pecados. Esse é o meio de graça mais eficaz que Deus nos deu. Nós somos habitados pelo seu Espírito e Ele nos dá a verdade e a palavra para isso. Se você não perceber quão grave, quão sério, perigoso é o pecado, é óbvio que você não vai lutar da maneira que você deve. É por isso que a maioria dos cultos nessa noite, no mundo, eles estão mais querendo dar uma palavra agradável e ser um entretenimento para as pessoas do que a seriedade que o culto tem. Por quê? Por que a gente pensa que o culto deve ser divertido? Porque a gente não vê a seriedade do pecado. Então a gente acha, não é, que o culto deve ser descontraído, com uma palavra leve, cheio de tolices, buscando oportunidades de todo mundo se sentir satisfeito em fazer alguma coisa e tirarmos da nossa frente qualquer coisa que seja sinistra. Porque nós acreditamos que estamos seguros para nos divertir num culto, porque perdemos a visão total do que é o pecado, daquilo que Deus fez para lidar com o pecado, da cruz. E nós achamos que realmente o cristianismo é divertido, e nós estamos loucos que o mundo olhe para o cristianismo e pense: está vendo, é divertido, os cristãos se divertem, eles se reúnem e eles se divertem, é uma coisa legal. E nós achamos que isso é importante, nós achamos que é importante os jovens perceberem que nós também sabemos nos divertir, que o nosso culto também pode ser divertido, que na verdade ele pode ser até uma escolha em relação a escolher um show no mundo, ir para o cinema, porque é uma coisa divertida também, uma coisa legal. Nós achamos que quanto mais jovem alguém, mais divertida a igreja devia ser. Porque nós achamos que o pecado não é uma coisa muito grave na vida dos jovens. Não, olha para os jovens no mundo. O pecado não está fazendo um serviço grave neles. Tudo que eles precisam é um pouco de diversão. Então, quando eu olho para Romanos de 1 a 8, que é toda a verdade do Evangelho, ele nos mostra essa seriedade. E quando ele chega aqui, quando ele fala já no final sobre os crentes seguros, Ele quer que você continue enxergando essa seriedade, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que está dizendo é claro, isso significa que se você viver segundo a carne, você vai perecer para sempre debaixo da ira de Deus, que não é possível você ter uma coexistência pacífica com a carne e não estar debaixo da eterna ira de Deus. Mas se pelo Espírito nós fizermos morrer as obras do corpo, nós temos a vida eterna e estamos indo em direção à vida eterna. Paulo não faz uma pausa aqui e diz assim: agora, gente, eu não estou falando com vocês, que eu estava falando desde o início, agora eu vou falar para o mundo. Se eles não fizerem isso, eles vão morrer. Ele não faz isso. Ele está aqui no capítulo 8, quando ele começou o capítulo dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está nesse capítulo, ele está falando sobre a perseverança dos santos e a segurança por aquilo que Deus faz. E ele não fala assim: agora não estou falando com vocês aí da igreja em Roma, agora estou falando só com os romanos que não fazem parte da igreja. Não. Ele diz para aquelas pessoas que estão ouvindo toda essa verdade, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Não está falando como, está falando com a igreja, com aquelas mesmas pessoas, não há. Ele está falando com todos os cristãos que estão em Roma. E ele está dizendo: olha, vocês que ouviram sobre a eleição, que ouviram sobre essas coisas, não são com vocês que eu estou falando. É só com aquelas pessoas, vocês estão seguros, eu estou falando só sobre aquelas pessoas que estão totalmente fora. Essa não é a maneira que Paulo prega para a igreja. Você vê, essa não é a maneira que ele prega as doutrinas da graça. Essa não é a maneira que ele prega tudo aquilo que Deus faz. E esse não é o caminho que nós temos
Também ele está falando com cristãos professos, com pessoas que se dizem cristãs e que fazem parte de uma igreja em Roma, como em Jardim da Luz, como em todo lugar. Ele está falando para as mesmas pessoas que no versículo 15 ele diz assim: por que vocês não receberam o espírito de escravidão para estardes outra vez em temor? Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Romanos 8:15. Ele está falando com aquelas pessoas como cristãos. No versículo 10 ele diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Você vê em seguida, no versículo 13, ele diz: se você viver de acordo com a carne, você vai morrer, você vai perecer. Porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo, vivereis. Agora você pode perguntar assim: como ele pode falar assim com os santos que estão em Roma? Foi assim que ele começou a carta. E é assim que ele vem tratando. E por achar, não é, que de alguma maneira o apóstolo Paulo ia fazer um parêntese quando falasse a respeito dessas coisas, que a maioria das pessoas não falam assim com as pessoas que se dizem cristãs, porque sentem que isso não seria bom, que as pessoas precisam ouvir só uma palavra de incentivo, se sentir bem e ir para casa a cada reunião assim. Paulo podia falar assim por uma razão clara. O que Paulo ensina é que as pessoas que estão salvas e elas manifestam isso como elas respondem à verdade de Deus. A maneira com que elas respondem à palavra de Deus é a evidência da sua regeneração. Por exemplo, em 1 João 4,6, João diz assim: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Os apóstolos são os agentes da revelação, não é? São os que escreveram o Novo Testamento. Aquele que não é de Deus não nos ouve. O Filho de Deus, movido pelo Espírito Santo, ouve a palavra de Deus, ouve toda a verdade de Deus. E quando ele ouve essa declaração de Romanos 8,13, se você viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Ele responde a isso. E a resposta dele é: este é um aviso gracioso de Deus para mim, para me levar em segurança para casa. É assim que ele conduz aqueles que ele salva. Essa é a misericórdia de Deus soberana manifestada aos seus filhos. É assim que Deus fala com os redimidos, para ajudá-los a pegar a espada e mortificar os pecados que ele cancelou na cruz. É assim que ele nos leva a confiar na promessa de sua graça, ou seja, fazer guerra contra o pecado remanescente que já foi cancelado na cruz. Os filhos de Deus respondem: olha, Deus é meu capitão, e Ele vai me levar para casa em segurança, no meio da batalha, e não sem batalha. Eu estou numa guerra, Ele manda eu pegar a espada, há inimigos a serem mortos, mas Ele garante que não há nenhuma possibilidade de todos aqueles que estão de fato com Ele, e que Ele é o seu capitão, de que não vão chegar em segurança, mas esse capitão vai nos levar em segurança pelo campo de batalha, e não sem campo de batalha. E nesse caminho de obediência, o cristão goza da garantia, da segurança de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, é por isso que nós temos que ter um tremendo cuidado com quem gosta de maximizar o crime, como se fosse algo que nós devemos estar muito preocupados, e ao mesmo tempo diminuir a gravidade do que é pecado. Como eu disse a vocês, crime é aquilo que é cometido contra um homem, e pecado é aquilo que é cometido contra Deus. Quando um pecado não comete nenhum crime, ou seja, quando o pecado atinge Deus, mas não atinge um homem, a pessoa que minimiza isso e fala que isso não é sério,
essa pessoa proclama aquilo que o pecado tem de mais diabólico, que é a desvalorização da glória de Deus. Os homens estão condenados por um pecado que, se você olhasse, não fazia nenhum mal para a sociedade, que foi comer um fruto, foi totalmente contra Deus. Então, uma pessoa mundana, quando ela olha para essas advertências do apóstolo Paulo, ela pode abraçar outras coisas, mas quando ela olha para essa advertência, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A pessoa mundana diz: eu não preciso desses avisos, eu sou um cristão, eu estou seguro, eu sou salvo pela graça, pelo amor de Deus, eu não preciso ouvir palavras ameaçadoras, como se você viver na carne você vai morrer. Não precisa ouvir esse tipo de coisa. Isso é para as outras pessoas. É claro, pastor, que lutar contra a tentação é uma coisa boa, é uma coisa que nós temos que fazer, mas não é uma questão de vida e morte. Eu tenho a vida eterna. Essa é a maneira que um cristão nominal pensa. É a sua rebelião silenciosa contra a verdade de Deus. Ele acha que pode escolher que parte de Romanos 8 ele aceita. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os que antes conheceu, ele se predestinou. Romanos 8, 28, ele acha maravilhoso. O final de Romanos 8, nada nos separará do amor de Cristo, ele acha maravilhoso. Mas quando Romanos 8 diz: se viver de segundo a carne, morrereis, ele acha que a mente mundana, ele acha que pode escolher que partes da Bíblia ele ouve e não ouve, que parte é importante e qual não é. Então, quando a minha vida inteira eu olho para o livro de Romanos 8, eu percebo que não há nenhum culto que a gente participe, nenhum momento de devocional em casa, e não há nenhum sermão que eu possa pregar que seja um sermão apenas de edificação. Todo sermão é de salvação, queridos. Sabe, todo sermão que nos edifica é um sermão de salvação, e não o mundo só que precisa ouvir um sermão que seja de salvação, todos nós. Porque a vida eterna é encontrada somente no caminho que Deus mostra, que é a salvação e como ela opera. A confiança completa na obra de Cristo, que tira toda a condenação da minha vida, o descanso no decreto de Deus que está operando todas as coisas, o amor à verdade no coração e a dependência total do Espírito Santo para me guiar toda a minha vida e para que eu mortifique o pecado pelo seu poder infinito. É isso que toda pregação está falando sobre isso, está falando sobre salvação, toda pregação, e não só para alguns, para todos nós. Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos pecados daqueles que o Pai deu a Ele. Eu então morri com Cristo para o meu pecado, e agora eu faço guerra contra o pecado. Eu vejo o pecado da maneira horrível que Deus queria que eu visse, e ao contemplar a beleza da glória, da luz de Deus, da mesma maneira que quem ama as trevas odeia a luz, eu agora tenho uma visão correta das trevas. Eu tenho uma visão correta de que todas as doenças, as piores doenças, os piores sofrimentos, nada são perto do que o pecado é. O pecado é infinitamente, isso é só uma mostra para todos os homens da gravidade, feiura, indignidade e de como Deus vê o pecado. Então eu faço guerra com os pecados cancelados. Se eu não faço, eu, na verdade, não tive meus pecados cancelados, não consegui ver a sua dimensão e a maneira pela qual eles são cancelados. A morte, o assassinato do ser mais digno. E os santos, eles são mantidos pelo Espírito de Deus, através da palavra,
todos os domingos, todas as quintas, todos os domingos de manhã. Pela manhã hoje nós vimos como o Espírito não só nos leva a orar, mas como ora por nós. Deus, nós estamos sendo conduzidos pelo meio do campo de batalha, com essa promessa de que aqueles que são justificados e regenerados jamais vão ser abatidos no campo de batalha, vão todos chegar. Então todo sermão é um sermão de salvação para o povo de Deus, porque nós somos mantidos pela verdade de Deus e pelo Espírito de Deus aplicando a verdade a nós, o que significa que todo culto é sério, é grave, ele não tem nada de entretenimento, ele é alegre, ele é feliz em Deus, ao mesmo tempo ele é grave, sério, sobre aquilo que o pecado é. E não é um pouco sério, ele é eternamente sério. Então, Deus nos leva, através de todos os versos de Romanos 8, a gente vê não só essa salvação, que é segura para aqueles que estão em Cristo, mas como ela opera em nós. Então o pecado é perigoso, ele é tão poderoso, tão enganoso, que ele matou todos aqueles que ele teve contato, que o único pecado lá na fonte matou todo o rio. Sabe essa tragédia no Rio Doce agora no Brasil? Então, um pecado destruiu todo o rio da humanidade, não sobrou nada. Então, outra maneira de dizer isso é que porque matar o pecado é uma maneira negativa de dizer santificai-vos, como diz Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em outras palavras, em vez de ele estar usando a forma negativa, fazer e morrer, ele está usando a forma positiva. Não há vida eterna sem santidade, e santidade é isso é o quão perigoso o pecado é, isso é quão crucial é a vida de santidade em nós. Jesus diz assim em Mateus 5:29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e jogue-o fora, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Em outras palavras, é óbvio que isso é uma metáfora. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: nunca faça as pazes com o pecado, nunca pense que ele possa ser tolerado por nenhuma justificativa. Por isso que ele faz o olho, que coisa mais preciosa nós temos do que o olho. Ele diz, isso não é mais precioso para que você justifique o pecado. Nunca justifique, nunca faça as pazes com o pecado. Se o teu olho direito, aquilo que você achava mais precioso, precisa ser arrancado, arranque. Ele está querendo mostrar a dimensão de como não há nenhuma negociação e não há nenhum tratado de paz e coexistência com o pecado. Ou seja, você deve desenvolver um padrão de vida em que não haja nenhuma justificativa e nenhum pensamento de que pode haver coexistência pacífica com o pecado. E ele está dizendo o seguinte, Jesus, por isso que ele disse, é melhor isso do que o corpo. Ele está dizendo o seguinte, se você desenvolver um padrão de mundanismo, que não faz guerra ao pecado, saiba, você está indo para o inferno e não para o céu. Por isso que eu disse no início que o maior inimigo da verdadeira segurança é a falsa segurança. É por isso que há esse perfeito equilíbrio de quão sério o pecado é, infinitamente sério, quão séria a luta contra o pecado, infinitamente séria. Estamos falando todo o tempo, o apóstolo Paulo, Jesus, de vida e morte. Então, depois que o apóstolo Paulo já falou sobre todas essas doutrinas, a justificação diz, por exemplo, que Deus está totalmente por nós e não contra nós. Você pode dizer assim, mas a nossa justificação não é baseada na graça em Cristo pela fé? Não é dom de Deus? Mas é porque a graça que justifica, ela justifica
nos colocando em união com Cristo, ao nos justificar, nos coloca em união com Cristo, e a graça que nos justifica é a mesma que nos santifica. Não é duas graças. Não existem várias graças. É porque Cristo que nos perdoa, com base nesse perdão, que cancelou toda a nossa culpa, Ele habita em nós, Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós, e também luta por nós. É porque a fé que nos conecta com a propiciação, que nos tira debaixo da ira de Deus, nos conecta também com o poder de Deus. Não só com nos tirar debaixo da ira de Deus, porque ela faz isso nos unindo a Cristo. Ao fazer isso, nós não estamos mais debaixo da ira, não há mais condenação, e ao mesmo tempo nós estamos conectados com o poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Essa é a maneira que Deus salva. Nós não inventamos uma maneira que Deus salva. Sua graça justifica, e essa mesma graça é o poder que opera em nós a santificação. Jesus é a nossa perfeição. Nós sempre vamos ser perfeitos em Cristo, diante de Deus, mas Ele também é o nosso purificador. Seu dom da fé, a fé é um dom de Deus, e pela fé nós somos justificados. O dom da fé nos une ao perdão de Cristo, mas o dom da fé nos une ao poder do Espírito Santo. O mesmo dom da fé. Não existe um dom da fé que nos justifica e um outro dom da fé que iria nos ligar ao Espírito Santo. É o mesmo. Quando Ele faz algo, fez o outro, nos ligou ao poder do Espírito. Por isso que Paulo diz no 13, diz no 14, diz: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque a fé que nos justificou, a fé que é um dom de Deus, os que dantes conheceu, a esses predestinou, aos que predestinou, a esses chamou, a esses justificou. A fé que é um dom de Deus, ela nos liga a essa perfeição de Cristo, o perdão, a justificação, mas ela nos liga ao poder. É assim que que Deus Pai nos salva. É dessa forma. É assim que Ele nos faz eternamente seguros. Se tentarmos nós puxarmos essas peças separadas, se você pensar, eu quero só a justificação e a perfeição imputada de Cristo, e eu quero o perdão concedido, mas eu não quero a santificação, a purificação e o poder. Paulo está dizendo, você não vê que você está indo em direção à morte? Você não vê que essa fé que você diz não existe? Você ou vai ter a salvação de Deus, a salvação bíblica, ou você tem que compreender, Deus não salva de outra forma. É assim que Deus salva. Então a graça nos coloca nesse bem-vindo de Deus, tira todo o peso, nos justifica para sempre. Mas isso é ativo na justificação e na santificação. Jesus, a perfeição dele é imputada a nós, mas a purificação que flui dele é comunicada a nós. Essa conexão acontece junto. E se você tem fé, a fé salvadora, ela é o canal do perdão de Deus. A fé salvadora é o canal da justificação de Deus. Mas ela também é o canal do poder de Deus para a santificação. É o mesmo canal. Essa é a maneira que você recebe. Essa é a maneira que você tem. Essa é a maneira que Deus faz a sua obra salvadora nos homens. Qualquer coisa fora disso, Paulo diz, você está indo em direção à morte ainda, você está sendo enganado. Judas 1,4 diz assim, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça de Deus em libertinagem. Ou seja, eles acharam que podiam desconectar a fé que justifica do poder purificador
de Deus. Ou seja, eles acharam que existe uma fé que nos conecta ao perdão de Cristo, mas não ao poder do Espírito. Nos liga ao Filho, mas não ao Espírito. Nos coloca nos tira debaixo da ira de Deus, mas não nos coloca no poder purificador de Deus. Mas essa fé não existe. Hebreus diz que Cristo nos ajuda, todo o tempo opera a vivermos a vontade de Deus, e não o oposto. Diz assim em Hebreus 13, 20 e 21, o Deus de paz que pelo sangue da aliança, ou seja, o sangue da propiciação, o Deus de paz que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor de ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Ele opera em nós o que é agradável a Ele. É assim, a mesma coisa que nos conectou à justificação, nos conectou a todas essas coisas, e isso é a salvação. Então, é por isso que Paulo está mostrando quão mortal e perigoso é você não compreender o que é a salvação. Mortificar o pecado é o único caminho da vida, porque essa é a realidade de todos aqueles que Deus justifica. Mas isso não é porque a graça foi substituída pelo mérito, nem porque Jesus foi substituído pelo meu próprio ego. Não é porque a fé é substituída por obras, mas porque a graça e Cristo são canais que comunicam não só o perdão, mas comunicam o poder da santidade. Imputa perdão, e imputa, ao nos dar uma nova natureza e habitar em nós o seu Espírito, nos conecta com o poder de Deus, que começa a fazer aquele que é o propósito final, que é nós sermos a imagem de Cristo, que é a perfeita imagem do seu Pai. É o que ele tinha dito, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Isso, o processo começa, apesar de não acabar aqui, acabar na glorificação. Então o pecado é mortalmente perigoso, e todos aqueles que estão conectados de fato a Cristo estão mortificando o pecado. É isso que Paulo está dizendo. Como nós, a cada culto, e os pastores deviam ajudar e devem ajudar, a ajuda é instruir, na verdade, todos nós a mortificarmos pecados, sabe? Mas para isso nós temos que pensar em qual é a natureza básica do pecado, qual é a raiz por baixo de cada pecado. Se você quiser mortificar um pecado, você precisa entender que nós não estamos falando de alguns pecados, ou aqueles que você acha piores. Nós temos que entender, e nós já meditamos tanto a respeito disso, que quando fala de mortificação, nós não estamos falando simplesmente sobre atacar um fruto daquilo que o pecado é. Quando Paulo diz em Romanos 8,13, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Ele não está dizendo para aquele negócio, para você ter uma capacidade na última hora, ali pegar a espada e tentar mortificar um pecado. Não é isso. Não é? Não está dizendo para você sacar a espada naqueles momentos mais agudos, mortificar um pecado, mas deixar toda a raiz do pecado lá, intacta. Nós temos que não só compreender a raiz do pecado, como atacá-la, deixar ela morrer de fome de fato. Nós precisamos do poder infinito para que algo muito maior esteja ali no lugar. Em Mateus 12, 33, Jesus diz assim: considerem uma árvore boa, dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida pelos seus frutos. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então não há nada de eterno em você simplesmente catar alguns pecados e
Isso pode, infelizmente, às vezes a igreja pensa que esse é o grande drama e a razão para a qual ela está no mundo. Tirar alguns pecados assim, pode ter um benefício, entre aspas, social, de aperfeiçoamento moral aqui e ali, mas as pessoas que são contidas por N coisas que Deus deixou no mundo, para extirpar ou tentar controlar alguns frutos do pecado, essas coisas que bloqueiam esses frutos externos não tem nenhum bem real para a alma humana. Afinal, o homem que não comete crimes, não faz coisas porque a lei pune, ou porque se ele fizer algo, a vida dele vai entrar numa confusão danada, e porque aquilo lhe dá um problema danado, aquele pecado que você mortifica, sabe aquelas pessoas que dizem assim, por exemplo, eu tenho um gênio muito forte, consigo, assim. Então aí quando um assaltante bota a arma na cara dele, aí ele consegue controlar o gênio. É óbvio que aquilo não é uma mortificação, aquilo é um fruto. Ele achou que tinha uma coisa mais valiosa, e por isso ele está controlando aquilo, mas a raiz do pecado, e a própria coisa que faz ele controlar-se, é tão má quanto o pecado que deixou de ser. No último dia, todo tipo de restrição, que não atacou e não foi contra a raiz do pecado, é a razão do pecado, e sim contra os frutos, não tem nenhuma validade diante de Deus. É isso, Paulo está falando aqui sobre a vida eterna. Se pelo Espírito fizeste morrer as obras do corpo, você vai viver. Ele não está falando sobre aperfeiçoamento moral, você vê, ou a melhoria social, a melhoria da convivência humana, mas ele está falando sobre matar o pecado na raiz, e para isso nós precisamos compreender na parte inferior o que o pecado é. O pecado é uma preferência por qualquer coisa acima de Deus. O pecado é valorizar qualquer coisa ou qualquer pessoa acima de Deus. E é essa preferência que é a raiz de todo pecado. Assim, os ramos, os frutos, os atos, não são de fato aquilo que define o que o pecado é. Os sentimentos, os pensamentos, o discurso, a ação, que é pecaminoso é porque a raiz dele está em algo que desvaloriza Deus sobre coisas. Coisas e pessoas são mais valorosas do que ele. Coisas, pessoas, sociedade. Sabe? É por isso que Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, não podem mais contemplar, desfrutar e gozar da glória de Deus, estão excluídos da glória de Deus, e por fim, a condenação final é ser para sempre banido da glória de Deus. Então, o pecado suprime a verdade de Deus, e agora nossas mentes estão destituídas de conhecer Deus verdadeiramente, gozar e desfrutar quem Ele é. Romanos 1,18 diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Sempre que nós valorizamos qualquer coisa acima de Deus, essa é a raiz do pecado. É por isso que eu disse um pouco antes, como é grave quando pessoas que dizem estar falando em nome de Deus, valorizam mais o crime do que o pecado. Porque é óbvio que a gente faz isso porque valoriza mais o homem do que Deus. Porque o crime é contra o homem, um pecado que não seja... É óbvio que crime também é pecado. Mas é um pecado que não é contra o homem, a pessoa minimiza. Essa pessoa está defendendo algo da maneira mais pecaminosa possível, porque a raiz do pecado é tudo que desvaloriza Deus. E que valoriza algo, pessoas e coisas mais do que Ele. Então o nosso coração estão destituídos de valorizar Deus devidamente. Todos os homens nasceram assim, por intercâmbio com essa escuridão fora e dentro, nós começamos a valorizar qualquer coisa que não fosse Deus. Essa é a essência do pecado.
A Bíblia diz assim, em Romanos 1, 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens do homem corruptível. Mudaram, fizeram Deus semelhante aos homens, diminuíram Deus, aumentaram os homens. Essa é a essência do pecado, é valorizar qualquer coisa assim, acima de Deus, e preferir algo, qualquer coisa, acima de Deus. É por isso que qualquer coisa que alguém quer fazer, que precise desonrar a Deus, é óbvio que por melhor que ela ache que aquilo é para a vida dela, para a felicidade dela, ou para o mundo, aquilo não passa do mais terrível pecado. E aquilo é óbvio que não pode ser felicidade de forma alguma, o que significa que toda a nossa alma é incapaz de ver agora a beleza da glória de Deus. O homem é destituído disso, e saborear essa glória, e desfrutar daquilo que é a única coisa que para o qual nossas almas foram feitas. Deus, para o homem, e até para muitos cristãos nominais, é visto como um obstáculo para as coisas que eu gosto. Por que ele é um obstáculo? Porque eu amo mais alguma coisa do que ele, e ele se interpôs entre mim e o que eu quero. Isso é verdade para Adão e Eva, e é verdade para todas as coisas que você acha que Deus, de alguma maneira, está sendo um obstáculo. Nós só achamos que algo é um obstáculo porque nós queremos mais aquilo do que aquilo que está à nossa frente, e nós achamos que aquilo nos atrapalha. Então, os pastores, a vocação da pregação e de todos nós ao pregarmos, é humanamente impossível. O nosso chamado é para fazer algo humanamente impossível. O coração do homem é cego para as belezas de Deus, mas o homem não é vítima dessa cegueira, ele ama essa cegueira, ele é um amante dessa escuridão, que o faz desvalorizar Deus. E a Bíblia diz, esse é o julgamento, em João 13,19, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então Deus é um obstáculo. Vejam as perversões que são defendidas na nossa geração, não por algumas pessoas, por governos. Não é incrível como a agenda dos governos mais poderosos do mundo é uma agenda totalmente que todos nós sabemos que aquilo vai destruir as pessoas, vai destruir as famílias, vai destruir as crianças, vai destruir. Mas por que as pessoas defendem? Por que o governo do Brasil, dos Estados Unidos, defende e gasta bilhões para defender isso? Porque é o pecado que nós amamos. Porque a escuridão, que tamanha distorção é quando toda a força política do dinheiro é usada porque nós queremos não nos sentir tão culpados das nossas perversões. Nós temos que dizer para nós mesmos e para o mundo inteiro e juntos falarmos um amém. Não é pervertido esse modo de viver que a gente vive, mas é inútil. Quando Jesus viu o homem rico preferir as riquezas a Deus, sair triste, ele disse, é humanamente impossível agir de maneira contrária. É o que Jesus disse. Naturalmente, todo homem prefere o dinheiro a Deus. Todo homem nasceu nesse mundo preferindo o dinheiro e não Deus. Jesus disse, é impossível. Até os discípulos perguntam, então como é possível alguém ser salvo? É impossível. O homem, naturalmente, todo homem prefere o dinheiro a Deus. A vida, não só Jesus diz isso, a Bíblia diz, mas a vida toda é organizada. As pessoas podem estudar a vida inteira para ganhar bem, um pouco de dinheiro no futuro, mas elas têm muita dificuldade de estudar a palavra de Deus, porque não tem dinheiro envolvido. A pessoa para acordar cedo todo dia para trabalhar ou estudar, mas ela tem severas dificuldades no domingo, por exemplo, ou para acordar para orar, mas ela não tem para fazer isso, porque Jesus diz, naturalmente, todo homem prefere o dinheiro a Deus, e quando a gente prefere algo, nosso coração é cativo. Nós vamos gastar dinheiro na nossa formação, vamos gastar dinheiro a vida inteira com nossos filhos para eles se formarem, mas nós não somos dispostos a gastar nada, se fosse necessário, para conhecermos nada a respeito de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Naturalmente o homem nasce nesse mundo preferindo o dinheiro. Nós sentimos, todo homem nasce sentindo que o dinheiro dá a ele um status, que ele pode se sentir melhor
se ele tivesse sinais de status que o dinheiro dá. O homem vai se empenhar para preparar seus filhos para terem uma vida, a gente vai dizer, confortável, melhor, para ganhar dinheiro no futuro. Isso não é um mal em si mesmo, mas é pela a maneira com que está formatada. Eu estava conversando com uma pessoa, não aqui no Brasil, fora do Brasil, onde a cidade que ela mora só tem culto de manhã. Né? Na América do Norte é muito comum, no domingo, por exemplo, não ter culto à noite. Ela disse, pastor, eu tenho uma dificuldade, porque meus filhos têm uma dificuldade de acordar cedo. Só que eu conhecia a pessoa já, né, com o tempo. Eu pensei, mas os seus filhos não estudam de manhã? Eles não acordam cedo na segunda-feira? Na terça? Na quarta? Na quinta? Eles só têm dificuldade para acordar cedo no domingo. Você acha que isso é uma justificativa? Mas é porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é por causa do dinheiro no futuro. Como é que eles vão viver sem esse dinheiro? Sem vencerem na vida? É o que você está dizendo, o homem nasce naturalmente amando mais o dinheiro do que a Deus. Ele nunca vê um sacrifício muito grande para ganhar dinheiro, mas ele vê todos os sacrifícios opostos. E Jesus diz, a única maneira, é impossível vencer isso, nenhum ser humano vai vencer o fato dele cultuar o dinheiro e não cultuar a Deus. Ele pode fazer uma faculdade, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, doutorado, mas ele vai ter dificuldade, se não tiver nada disso, para estar dia de semana diante de Deus, com o povo de Deus. É difícil, depois de ele ter feito faculdade, depois de ele ter feito doutorado, depois de ter feito, sabe? Por que não era difícil? Porque isso ia melhorar a minha vida financeira. Essa é a verdade, é isso que Jesus está dizendo, é impossível para o homem. E então ele diz assim em Lucas 18 e 20, mas o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Deus liberta o homem disso. Deus faz o homem amar mais a Deus do que o dinheiro. É isso que a salvação faz. Nosso chamado é para abrir os olhos dos cegos. É por isso que a pregação e o chamado da pregação é um chamado à impossibilidade. Por exemplo, é um chamado a levar as pessoas a preferir a Deus ao dinheiro. É impossível. Para retratar, nós temos que retratar as glórias infinitas de Deus para as pessoas. Nós temos que ser claros, fiéis às Escrituras, pregar toda a verdade. Deus deve ser mostrado e pregado como todo satisfatório, mais satisfatório do que dinheiro, do que a saúde, do que tudo que o mundo é, do tudo que o mundo oferece. Mas apesar de grande parte daquilo que nós pregamos ser sobre a beleza de Deus, como a raiz do pecado é preferir coisas no lugar dele, a Bíblia também, apesar de mostrar de maneira enorme o quão glorioso, grande, digno Deus é, ela também tem essas advertências, como Paulo colocou aqui no meio de Romanos 8:13. Mas se pelo espírito mortificado, se vocês não fizerem, vocês estão mortos. Por que essa advertência? Porque não é só suficiente falar sobre a beleza. Porque mesmo que nós não possamos abrir os olhos dos cegos, nós podemos pelo menos avisá-los que eles estão cegos, sabe? Mesmo sendo impossível tirar o amor ao dinheiro do homem em relação a Deus, pelo menos nós podemos dizer para ele, você está cego. Ou seja, nós somos incapazes, só Deus pode abrir os olhos de um cego e salvá-lo. Mas nós podemos dizer para a pessoa, você está cega. Por exemplo, teria sido útil, como teria sido útil, se quando Jacó, no escuro, no final do casamento, sem ver, estava indo para a cama com Lia, se alguém tivesse dito, Jacó não é Raquel, isso vai trazer problemas enormes para você. Ou seja, esse aviso, essa advertência, não ia criar amor a Raquel em Jacó, o amor já estava lá. Sabe, como está em Gênesis 29, 22 a 25, o aviso na pregação, o aviso do apóstolo Paulo aqui, se pelo Espírito não mortificares as obras, isso não vai criar o amor a Deus, não é? Mas isso é uma advertência, para que ninguém mude aquilo que é a salvação, e também ao mesmo tempo, é uma bênção, para aqueles que de fato amam Deus, porque o aviso, se alguém gritasse naquela noite, Jacó não é Raquel, está escuro, você não está vendo, mas não é ela. Ou seja, isso não é fazer Jacó amar Raquel, como a pregação não faz você amar a Deus.
Deus faz isso. E se Ele não fizer, 1000 sermões não vão ser suficientes. Mas é totalmente útil essas advertências quando alguém, as nossas mentes estão envoltas em escuridão e nós estamos prestes a ir para a cama com a mulher errada por causa dessa escuridão. Então é ótimo que alguém grite: não é a mulher certa, é Li, não é Raquel, não é a mulher que você ama. Você vê a impossibilidade de criar o amor no coração de Jacó por Raquel. Isso tinha que estar lá, mas é possível avisar que ele está indo para a cama com a mulher errada. Então os pastores devem equilibrar a proclamação da beleza infinita de Deus em Cristo, a glória, com esses avisos claros a respeito disso, esses brados, para que naquele momento de confusão, escuridão, você não vá para a cama com a mulher errada. Isso se você ama a Raquel, não é? Ou seja, mesmo aqueles que amam a Deus, muitas das vezes estão caminhando de uma forma que desonram totalmente Deus e vai trazer 1000 problemas para aquilo que Deus está fazendo em sua vida, na vida de outras pessoas, como a vida de Jacó vai entrar num problema que teria sido maravilhoso se alguém avisasse para ele no meio da escuridão que ele estava naquele dia. Então, nós devemos pregar Jesus em todos os textos da Bíblia, a beleza de Deus, como Ele é preferível a todas as coisas que o mundo pode oferecer, como Ele é totalmente digno, como o pecado, a raiz do pecado é exatamente a preferência de qualquer coisa no lugar de Deus, como naturalmente todos os homens amam mais o dinheiro do que a Deus. Não há poder no sermão para tirar o amor ao dinheiro e colocar o amor a Deus. Deus faz isso, mas nós pregamos a beleza infinita de Deus sobre todas as coisas. Esses avisos são fundamentais, não é? Porque, como eu disse, eles não podem criar o amor a Raquel, mas podem mostrar que naquela escuridão Jacó está indo para a cama com a mulher errada. Então deve haver esse equilíbrio. Nós passamos a maior parte do tempo porque que é necessário, fundamental nós estarmos, e Deus estabeleceu isso, nós estarmos juntos diante da palavra de Deus, dela sendo pregada para nós, porque todos nós precisamos semanalmente, juntos, estar sendo avisados, sendo mostrado para nós a glória de Deus, a beleza de Deus, e como nós temos que estar mortificando o pecado semana após semana, a tempo e a fora de tempo, por palavras e por exemplo. Nós temos que mostrar a loucura de valorizar qualquer coisa acima de Deus, qualquer coisa sobre qualquer justificativa. Nós que não podemos criar luz para que alguém enxergue, podemos dizer: você está cego. Ou que não podemos fazer alguém amar, botar amor, infundir amor, podemos dizer: você está indo para a cama com a mulher errada. E só Deus pode abrir os olhos para a glória de ver e saborear a beleza de Deus. E a raiz do pecado é preferir qualquer coisa sobre Deus. Então a melhor coisa que nós temos que fazer com as pessoas é mostrar, na maior parte do tempo, as belezas de Deus, os seus atributos, enchermos a igreja ser saturada com a palavra de Deus, o retrato muito mais atrativo de tudo que Deus é em relação a tudo que o mundo é. Nosso tempo já acabou, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo faz isso todo o tempo. Por exemplo, sobre o pecado da imoralidade sexual. Como o apóstolo Paulo fala a respeito de você mortificar isso. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, ele diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como o pagão que não conhece Deus. Você vê como é exatamente esse equilíbrio. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, o quê? Que vocês estejam matando o pecado. E aí ele fala
de uma maneira direta, que vocês se abstenham da imoralidade sexual, ou seja, que vocês matem esse pecado, que vocês mortifiquem este pecado, e que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios. E ele acrescenta, que não conhecem a Deus. Você vê, Paulo não está jogando palavras fora aqui. Quando ele fala do homem, do gentio, que realmente vive capturado pela paixão sexual. E ele diz, é porque eles não conhecem Deus. Essa é a razão. Deus, na alma escura deles, é como cometa Halley, sabe? Mesmo quando ele é um cristão nominal, o cometa passa aqui de 75 e 75 anos. Tem uma órbita gigantesca. Não, mas o sol na vida deles, do mundo, o sexo é o sol escaldante diário que prende eles na sua força gravitacional, na sua órbita. Como Paulo diz em Romanos 1, 28, e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, Paulo diz assim, vocês não estão presos à paixão da concupiscência como os gentios, porque eles não conhecem Deus. É por isso que isso é o sol da vida deles. É por isso que isso é o que captura eles, não vocês. O que captura vocês, o sol da vida de vocês, é Deus. Isso faz o sexo cair no lugar certo. Então Paulo diz assim, em Romanos 1, 28, e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Eles não conhecem, eles não querem conhecê-lo, porque eles não amam a luz, eles amam as trevas. Portanto, eles não conseguem ver a beleza, o brilho de Deus. O sistema solar deles gira em torno do sexo e não em torno de Deus. Não vocês. É por isso, você vê a forma com que ele diz, olha a sua volta. Quantos cristãos você vê se enchendo da verdade de Deus e famintos por essa verdade? A maior parte dos cristãos tem um conhecimento de jardim da infância para lutar contra pecados que exigiriam doutorado. E eles simplesmente acham que de vez em quando está num culto, de vez em quando, porque eles na verdade não têm dimensão da realidade. Eles acham que na verdade o culto é uma coisa que eles dão a Deus e que eles não conseguem entender. Depois nós nos surpreendemos, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo que claramente não devia caracterizar a vida do cristão, a vontade de Deus é que vocês se abstenham, que vocês sejam santificados e abstenham-se de toda a imoralidade sexual, e que não vivam da paixão desenfreada como os gentios, porque eles não conhecem a Deus. Você não conhece Deus, Deus não está no centro. Eles vivem assim, porque o centro da vida deles, a órbita, o sol, é o sexo. É o sexo, o órbita da sua vida? Não. Então se abstenha. Se você não pode, é óbvio que aquilo é o sol da sua vida. Então é por isso que ele fala sobre a santidade de matar o pecado, ele fala sobre o pecado particular, e ele diz que a razão pela qual o mundo vive assim, eles vivem assim porque não conhecem Deus. Nós conhecemos Deus, e nós queremos prosseguir em conhecer Deus. Nós temos essa fome de Deus, e ao mesmo tempo sabemos que nós lutamos contra o pecado baseado nisso que nós temos. Então, é óbvio que você pode dizer assim, e é verdade, não é? Alguém pode ouvir, como eu disse, 1000 sermões, porque ainda não ama Deus. É óbvio que você pode conhecer muito só para debater na internet, só para dizer que você conhece a doutrina certa. É óbvio que isso não é suficiente para fazer você ver Deus como uma coisa, o sol no centro da sua vida. Mas não é possível Deus ser o sol sem amar a verdade, sem sentir a necessidade disso que nós estamos tendo aqui agora, hoje. Porque essa é a única forma. O nosso chamado é fazer algo que só Deus pode fazer. Por exemplo, em Atos 26, 17, 18, abre assim: estou te enviando, Paulo, para abrir os olhos, para que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados. É isso.
Quando os olhos de alguém são abertos para a beleza de Deus, da glória de Deus ser totalmente satisfatório, mortificar pecados é a realidade, mas é a realidade conectada a esse poder de Deus e a beleza de Deus que reflete em nós. Nós precisamos ainda que alguém diga para nós: olha, você está indo para a cama com a mulher errada. Às vezes, como Jacó precisava ouvir que Lia não era a mulher que ele amava, e que aquela escuridão momentânea estava fazendo ele agir em oposição ao seu coração. Se o homem é regenerado, é assim que ele age, e ele precisa ouvir esses despertamentos. Ele acha maravilhoso isso. Jacó teria agradecido se alguém tivesse avisado a ele que aquela não era a mulher que ele amava. É por isso que nós reagimos a essas coisas que o apóstolo Paulo diz dessa forma. Então, quando nós vamos pregar, o que nós temos que fazer, nós para o mundo, eu aqui, é orar a Deus, como no Salmo 119, 18, que diz assim: abra tu os meus olhos para eu ver as maravilhas da tua palavra. Porque não há como nós pregarmos sobre as maravilhas e estar encantado com a verdade se Deus não abrir os nossos olhos. Mas nós temos que orar também por toda a igreja, sempre, todo o tempo, como Paulo faz em Efésios 1, 17 e 18, orando para que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, que Deus ilumine vocês a cada culto, para vocês verem a herança de vocês, e vocês precisam estar vendo isso constantemente, porque nós estamos num campo de batalha. É por isso que essa é a nossa prioridade. Então, no final, a guerra não vai parecer tão sombria. Pelo contrário, ela é séria, ela é colocada diante de nós de maneira vívida, todos os domingos, todas as quintas-feiras, domingo de manhã, domingo à noite, mas é um negócio profundamente feliz, para nós que ouvimos, para nós que pregamos, porque esse é o trabalho que só o Espírito Santo, Deus pode fazer. Aliás, o Deus desse mundo cegou os olhos dos homens para não ver a beleza de Deus. Deus faz isso, e nós, agora com a palavra de Deus, o Espírito de Deus, retratamos as glórias de Deus para pessoas que Deus abriu os olhos, e aqueles que não têm os olhos abertos, são avisados de que são cegos para essa realidade infinita. E o nosso negócio é um negócio feliz, porque o objetivo de toda pregação, de todo culto, é matar tudo aquilo que mata a tua alegria em Deus. Por isso ele é grave e sério, porque a tua alegria em Deus e o teu gozo em Deus é a melhor e maior coisa que você pode experimentar hoje e daqui a 1 bilhão de anos, quando esse mundo e essa sociedade onde se trabalha e ganha dinheiro estará totalmente fora do radar da mente, tanto daqueles que estão perdidos quanto daqueles que estão em Cristo para sempre. Então, é assim que Deus salva, é assim que Ele nos conduz no campo de batalha, é assim que Ele nos leva para casa. Não há outra forma, não há outra maneira. Vamos ficar de pé.